Olá você que escuta o Visão do Waze, temos o campeão da Champions e um campeão merecidíssimo. O Bayern de Munique merece aplausos porque conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro time na história moderna da Champions conseguiu, que foi ser campeão com 100% de aproveitamento, vencendo todos os jogos. Dos 11 jogos que fez, o Bayern em 7 deles marcou mais do que 3 gols no jogo. Então é uma equipe que ataca, que mantém a bola no ataque, que não perde a sede de fazer gols e que, muito por causa disso, não sofre tanto lá atrás. Uma equipe que, se você mantém a bola no ataque, você não vai sofrer na defesa. Se eu não me engano, o Parreira dizia isso, que a melhor defesa é o ataque. Enquanto você está atacando, você não vai sofrer lá atrás. E apesar de estar com um placar com um gol de diferença, na final da Champions, o Bayern em momento nenhum recuou e deu espaço para o PSG jogar o jogo que queria. O PSG criou muito pouco no segundo tempo. O Bayern é uma equipe que consegue controlar muito o jogo e que é muito eficiente, assim como são geralmente os times alemães, né? São extremamente eficientes, talvez não tenham brilho a mais como tem o PSG com jogadores que nem o Neymar, que são mais plásticos e tal, mas é uma equipe que é muito difícil de ser batida e ela mostrou isso nessa Champions. E além de ter um ataque extremamente eficiente, essa final colocou em evidência o que talvez seja o maior goleiro da última década e vai ser com certeza um dos maiores goleiros do futebol mundial, que é o Neuer, né? Um cara que teve o privilégio, depois de ter sido campeão em 2013 com o Bayern, agora de levantar a taça, ficar eternizado na história do Bayern como capitão dessa conquista, e talvez venha mais pela frente, né? A gente vê o Bayern se reforçando agora com a chegada do Sané no Manchester City, uma equipe que, mantendo essa base, tem tudo para brigar durante muito tempo ainda por mais Champions Leagues, e a gente tem que também valorizar muito o Lewandowski, né? Que na segunda competição que estava rolando, além do troféu da Champions, que era o prêmio de melhor do mundo, ele vai sair como vencedor. O Neymar só conseguiria papar esse título se tivesse ganho a Champions, sendo protagonista na final, e não vai dar para ganhar do Lewandowski, o cara que fez mais de 50 gols na temporada e que vai conseguir ficar marcado na história do futebol mundial como um centroavante que vai ser melhor do mundo, né? Algo que centroavantes emblemáticos nas últimas décadas não conseguiram, como o Drogba, o Eto'o e o Ribamar, né? Mas o Ribamar talvez consiga ainda. E o Lewandowski, merecido também, um cara que tinha sido vice da Champions em 2013 quando jogava pelo Borussia, depois de meter... Só sente o que o Lewandowski fez. Eles perderam ele jogava no Borussia, né? Eles perderam a semifinal na ida pro Real Madrid de 2-0. Eles ganharam na volta de 4-0 com 4 gols do Lewandowski. Isso foi 7 anos atrás, né? Mas nessa temporada ele conseguiu fazer 15 gols na Champions. E então é um cara que com certeza é um dos mais felizes com esse título do Bayern de Munique. É um cara que merece esse título de melhor do mundo. E pro Neymar, o sentimento que fica é que talvez não fosse dessa vez mesmo. Eu pelo menos fiquei com essa sensação. Era uma chance do Neymar ser melhor do mundo? Era uma chance do Neymar ser melhor do mundo. Mas eu acho que ainda vão ter outras, e vão ter outras que ele talvez mereça até mais, faça mais por onde. Porque o PSG jogou muitos menos jogos do que o Bayern de Munique, muito por causa também do campeonato francês ter sido parado. O Neymar jogou menos jogos, né? E é uma equipe que ainda tá em formação, na minha visão. Para mim, eles têm um ataque muito forte com o Neymar, Mbappé e o Di Maria, que são caras diferenciados, mas o meio-campo é muito vazio, carece de um camisa 10, alguém que coloque uma bola mais açucarada, alguém que faça o jogo mais fluir, porque o meio-campo do PSG acaba sempre tendo muito mais volantes do que meias criativos, né? Então é um setor que a equipe precisa reforçar ainda. As laterais também, a gente tem o Bernat e o Kehrer que podem crescer, mas são jogadores que talvez ainda não estejam no mesmo nível dos outros. E tem que ver o que vai acontecer com a zaga também agora, com a saída do Thiago Silva, né? Quem que vai ser contratado. Mas o mais irônico de tudo é que o PSG, que gastou mais de 1 bilhão em contratações, perde a Champions com um gol de um jogador formado no PSG que saiu de graça. Isso é muito irônico e mostra que o futebol é uma caixinha de surpresas, é imprevisível, e que talvez a resposta não esteja sempre no dinheiro, e talvez esteja
dentro do próprio clube, nas categorias de base, ali você fazer um bom trabalho e conseguir enxergar bons jogadores que vão trazer mais frutos do que você gastar milhões num cara que talvez não retorne tanto assim. Mas é tudo muito imprevisível, né? Mas é engraçado a gente pensar nisso, que é uma antítese, né? O time que gasta tanto tomar o gol de um cara que foi formado no clube que saiu de graça. E o Bayern de Munique é cheio desses jogadores que talvez a gente não enxergasse como protagonistas tão cedo num título de Champions League, como o Gnabry, que jogava no Arsenal e estava apagadíssimo e agora chegou no Bayern e virou um monstro. Acho que talvez a história mais legal desse título do Bayern é a história do Davies, né, o lateral que jogava no Vancouver Whitecaps e que é filho de pais liberianos, que nasceu no campo de concentração e chega no Bayern de Munique, novinho, se eu não me engano ele tem 19 anos, lateral, faz o que fez contra o Barcelona. Ontem até que talvez ele tenha sido até um ponto mais fraco do Bayern na final, mas não, de maneira nenhuma comprometeu. É um cara que vai crescer muito e que já consegue ganhar sua primeira Champions League, e é uma história muito, muito bacana. A história desse Bayern como um todo é muito bacana. E em relação ao Paris Saint-Germain, apesar de eu já ter falado aqui sobre os pontos que eu acredito que o time possa melhorar, tem muita coisa positiva para ser tirada dessa Champions, né? Foi o mais longe que a equipe conseguiu chegar, que o PSG já chegou numa Champions. Eles já tinham chegado numa semi em 95, quando o Raí ainda jogava lá, e agora conseguem bater numa final. Podem ter sido ajudados pelo lado da chave mais fácil? Talvez sim. Talvez se tivessem pego um Real Madrid no jogo só, não teria dado. O próprio Liverpool, se não tivesse perdido pro Atlético de Madrid. Mas tem que valorizar o que o Paris Saint-Germain fez. Se colocou em outro patamar, né? Você chega numa final de Champions League, você se coloca no outro patamar, você ganha projeção, a estaca fica mais alta, apesar da estaca sempre ter sido alta e as frustrações terem sido muito mais altas. O Paris Saint-Germain sai fortalecido, e principalmente o Neymar. O Neymar sai muito fortalecido dessa Champions. No começo do ano ele estava sendo execrado pela torcida do PSG, estava querendo sair, estava querendo ir pro Barcelona. Acho que agora não vai rolar. Talvez nem ele queira, e o Barcelona também não vai ter dinheiro nunca para contratar o Neymar agora. Mas ele sai muito fortalecido, diferentemente da Copa do Mundo. Quando ele saiu da Copa com o Brasil, ele virou motivo de piada no mundo por ser caicai, por ficar pulando toda hora, e agora eu acredito que ele saia bem fortalecido, tanto internamente quanto pela opinião assim pública de torcedores, do futebol como um todo, né? Ele fez bons jogos, talvez não foi decisivo como quisesse ser, ou como a gente esperava que ele fosse, principalmente na final. Senti que na final pesou um pouco o fato, principalmente depois do gol, eu senti que ele ficou meio perdido, assim, sobre o que ele fazia, sabe? Eu acho que ele sabia que ele que tinha que decidir, só que não tinha muita gente ali para dialogar, e ele ficou um pouco nervoso, talvez em alguns momentos. Ele fez uma falta no Lewandowski, se eu não me engano, que mostrou um pouco isso. E isso só reforça para mim a sensação de que não era para ser dessa vez, mas que a hora do Neymar ser campeão da Champions talvez esteja chegando. Não sei se vai ser no Paris Saint-Germain. Eu gostaria muito que o Neymar jogasse a Premier League. Acho que ele tem um estilo de jogo que combina com o futebol inglês, e ele ficaria muito mais em evidência, né? Fazendo uma grande Premier League, o Neymar fica muito mais em evidência do que ele fazendo uma grande League One, ou sei lá, um campeonato italiano muito bom. É a principal liga do mundo hoje em dia. Mas o Neymar sai fortalecido sim, e acredito que saia com cada vez mais expectativas de ser campeão da Champions, sendo protagonista. Acho que ficou esse gostinho na boca dele, e ele não vai desanimar. A gente conhece a motivação que ele tem. E por fim, queria dizer que o futebol tá mudando, né? A gente nessa década talvez esteja vendo agora os últimos anos de Messi e Cristiano Ronaldo, jogadores que decidiram praticamente a Champions League, assim, diversos jogos. A gente não posso dizer sozinho, porque futebol é um esporte coletivo, né? Mas eles foram essenciais pro Real Madrid, pro Barcelona, e agora o Cristiano até pra Juventus, né? Mas não conseguiu levar o time tão longe, mas sempre
sempre fazendo gols, desde que ele foi para Juventus, todos os gols em mata-mata de Champions foi ele que fez. Mas eu acho que o futebol tá mudando e que esses protagonismos e esses grandes jogadores vão ficar mais ofuscados por grandes equipes. E o futebol tá muito físico também, né? A gente vê o Davis, que é um lateral que corre muito, mas que é muito forte também. Os zagueiros do Bayern também são muito fortes, e eu sinto que o PSG talvez sentiu que esse ritmo forte do Bayern fez o time do PSG cansar. Talvez eles não tivessem no mesmo preparo físico. Então acredito que o preparo físico também vai ser importantíssimo agora. Vai ser e já né? Mas vai ser cada vez mais importante nos próximos anos, e as equipes vão buscar mais jogadores que possam entregar isso. Então o Neymar tem que ficar também de olho nessas mudanças. Eu acho que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando um pouco mais velho, ele vai ter que adequar melhor o corpo dele. Mas eu ainda boto fé que depois desse vice ficou aquele gostinho no menino Neymar, no adulto Neymar, né? E ainda vai ter uma história melhor a ser escrita e mais uma Champions para ele ganhar agora como protagonista. Mas isso também é um sentimento de brasileiro fanista tupiniquim. Tomara que dê certo. É isso, obrigado por escutar, valeu e tchau.